Já estamos na segunda parte do lado B da política, relativamente a este mês de novembro. O próximo tema tem a ver com a EPALC e o facto de o Tribunal ter decretado insolvência por parte da entidade gestora desta escola. E Manuel Queiroz, e agora? Como é que vai ser? Bom, a insolvência é um ato jurídico do Tribunal, portanto, é improcedente. O que quer dizer, ou melhor, neste caso é irrevogável, não é? Melhor dizendo. E portanto, e corrigindo aquilo que tinha dito, quer dizer, a Escola de Vitivinicultura, para quem tem memória digamos, dos acontecimentos, é uma escola com uma sobrevivência prolongada, com grandes balões de oxigênio. Mereceu os favores digamos, da conjuntura política ou partidária, como é evidente. Mas ela foi também alvo de uma cobiça. A Escola de Vitivicultura foi alvo de uma cobiça, inicialmente. E porquê? As pessoas provavelmente não têm memória, mas a Escola de Vitivinicultura foi criada inicialmente, quando foi criada pela Agência de Desenvolvimento do Baixo Tâmega, ADBT. A ADBT precedeu a criação da ADRET. Embora a ADBT e a ADRET nada tenham a ver uma coisa com a outra. Ainda que na ADBT e na ADRET tenham estado entidades, digamos, entidades que estavam numa e noutra. No caso da Câmara, a Câmara estava na ADBT e estava na ADRET. E o facto é que a ADBT nunca mais se ouviu falar da ADBT, em lado nenhum. Também não se ouve falar da ADRET. Não sei se a ADBT existe, se a ADRET existe. Bom, o facto é que, num primeiro momento, a Escola de Vitivinicultura foi abocanhada pela ADRET, sem deliberação dos órgãos sociais da ADBT. Isto quer dizer, a ADBT era proprietária de uma escola e de um momento para o outro ficou sem escola. E os órgãos sociais não deliberaram que não queriam a escola ou que a cediam ou a davam ou doavam. Portanto, isto é completamente inédito e, do meu ponto de vista institucional, o facto da Câmara estar como membro da ADBT e membro da ADRET não confere à Câmara a vontade, digamos, de decidir por aquilo que não tem poder de decidir. Decisão. Competiria aos órgãos da ADBT doarem a escola à ADRET, se fosse caso disso, ou prescindirem do interesse e a escola, entretanto, passar para a posse da ADRET. Bom, o facto é que já nesse momento, enfim, este é um processo completamente nebuloso. Esta transição é completamente nebulosa e inaudita. E inacreditável até. Há um segundo momento em que digamos, a Escola de Vitivinicultura mereceu os favores da conjuntura político-partidária, que é no momento de transição das escolas profissionais e na sua adequação à lei das escolas profissionais, que eu penso que ainda é que está em vigor. Então as escolas profissionais tinham um prazo, de acordo com a lei, para se adequarem à nova lei até 30 de agosto de 1999 para, junto do Ministério, fazerem prova de que as escolas que fossem privadas deixavam de ter entidades promotoras e passavam a ter entidades proprietárias,
E as escolas que fossem públicas passavam a públicas. Portanto, as escolas profissionais públicas passavam a públicas. É o caso da Escola Profissional de Agricultura do Mar Canaveses, é o caso da Escola Profissional de Agricultura de Fermil, é o caso da Escola Profissional de Arqueologia do Mar Canaveses. O Mar Canaveses tem 2 escolas profissionais públicas. E seria o caso da Escola Profissional de Artes e Ofícios, a Escola Nacional de Artes e Ofícios Tradicionais, se tivesse havido transparência, rigor, coerência e decisões credíveis. Então o que é que acontece? Acontece uma coisa que é absolutamente fabulosa. Fabulosa. Isto penso que nunca foi dito em lado nenhum, nem nunca foi explicado. É que foi decidido passar a extinguir a Escola de Artes e Ofícios e passar a Escola Profissional Pública a privada, incluindo-a na Escola de Vitivinicultura, no momento em que a Escola de Vitivinicultura estava extinta, porque não se tinha adequado à lei das escolas profissionais. Isto é fabuloso. Património público da escola pública foi integrado numa escola privada que, na data da integração, a escola privada estava extinta. Já foi com o Ricardo Salgado ou ainda não? Bom, a Escola Profissional de Agricultura não é só, em Lisboa, só vem a adequar-se à lei em janeiro do ano seguinte. E, portanto, isto é absolutamente hilariante, do meu ponto de vista é uma aberração, mas compreensível, absolutamente passível de ser concretizada, como foi concretizada. E, portanto, aí já são 2 momentos em que a Escola de Vitivinicultura recebe, digamos, em situações estranhas, recebe os favores da autarquia de Amarante. Bom, estamos a falar de instituições e de processos, não estamos a falar de pessoas, como é evidente. Nem interessa o caso. Só interessa é o ineditismo de uma situação como esta, em que na altura não houve oportunidade sequer para este esclarecimento, porque o que importava de facto e o que interessava verdadeiramente era extinguir a Escola de Artes e Ofícios. Houvesse argumentos ou não houvesse argumentos. E ficou agora surpreendido com esta insolvência? Bom, não fiquei surpreendido com esta insolvência, porque entretanto, nas fases subsequentes ao processo da escola, da sobrevivência da Escola de Vitivinicultura, já se sabia em 99 que a escola tinha um endividamento colossal. Em 2004 foi noticiado, por exemplo, nos jornais locais, e eu não sei até se em jornais nacionais, de que a entidade proprietária à data, em 2004, da escola, isto é, a ADREDT, a Agência de Desenvolvimento do Entre Douro e Tâmega, regional de Entre Douro e Tâmega, queria livrar-se dos encargos da escola, queria livrar-se da escola para se livrar dos encargos. E então acontece uma Assembleia Geral na escola, que eu acho que é fabulosa, também pelo seu ineditismo, em que o administrador da ADREDT e o diretor e o presidente da ADREDT reúnem com o pessoal, auxiliar, os funcionários administrativos da cantina, os professores, e propõem a venda da escola. E há um que diz, bom, mas nós vendemos a escola por €1. E o outro vem dizer, não, €1 não, 50 cêntimos. Também já abordámos isso. É menos 50%. Temos que passar à frente. E a escola, o facto é que não foi feita a passagem da escola para a posse dos professores, nem eles assumiram as dívidas que a escola contraiu. E, entretanto, para resolver o problema da escola, há a criação de uma sociedade anónima, em que é injetado capital, não é, de fundos públicos da Câmara, em que a Câmara entra com o capital para solver dívidas, para abreviar este processo que leva, entretanto, 10 anos, não é? São muitos dias, muitos meses, até que
Isto em 2003 ou 2004, há esse financiamento através do aumento de capital, mas é um financiamento às dívidas, e é criada então essa Sociedade de Ensino Profissional do Entredouro e Tâmega, onde estão seguramente mais de 1 milhão de euros metidos, seguramente mais de 1 milhão de euros. Bom, de dinheiros públicos. Mas sem que houvesse o pedido de responsabilidade dos atos de gestão. Porque eu estive na Assembleia Municipal de Amarante durante 4 anos e sempre procuramos saber... Bem, primeiro, a participação da Câmara em sociedades anónimas, eu acho isso, digamos, absolutamente absurdo. Bom, isso é a primeira questão. Depois é o facto de uma Assembleia Municipal, os eleitos, terem responsabilidades perante o povo que os elegeu, perante os seus eleitores, e não terem acesso aos documentos de gestão das sociedades onde a Câmara participa com capital público. E, portanto, isto foi completamente omisso, passou sempre completamente omisso. Nunca, evidentemente que havia aqui uma cobertura e um comprometimento da parte do poder instituído e fazia, digamos, uma espécie de um biombo para impedir que houvesse, digamos, essa transparência e os resultados fossem conhecidos de todos. Isto, evidentemente, foi acumulando. Não sei quanto é que a dívida ascende, mas recordo-me que há 10 anos falava-se em qualquer coisa como 300 mil contos de dívida. Eu acho inacreditável como é que uma escola que é financiada com financiamentos públicos do Estado português e do Fundo Social Europeu atinge, e é financiada a 100%, atinge um volume colossal, enfim, de dívida como esta. Soube-se inclusivamente que houve diretores que ficaram pela escola, que tiveram que fazer, digamos, hipotecas para que houvesse desbloqueamento de financiamentos à escola para pagar a professores e a funcionários. Agora, como é que é possível chegar aos dias de hoje e não haver, numa sociedade anónima onde a Câmara, eu compreendo, é uma sociedade anónima, mas como é que a Câmara participa numa sociedade anónima, os eleitos na Assembleia Municipal, uns não querem saber, outros acham que é melhor que nem se saiba, mas quem tem a responsabilidade do dever e do sentido e da ética política, existe transparência e este é um princípio do qual, digamos, eu nunca me alhei e nem arredo. E por isso, digamos que esta situação, embora seja definitiva e sendo, digamos, uma sentença de tribunal, não é? Eu no início comecei por errar um termo, embora seja uma sentença de tribunal, acho que do ponto de vista político é absolutamente necessário saber-se, primeiro, quanto é que a Câmara lá meteu. É preciso que se saiba quanto é que a Câmara lá meteu para abreviar a morte do doente. Bom, quanto é que isto custou? Para abreviar, não, para alongar a morte do doente. Desculpa, para prolongar, exatamente, para prolongar a morte do doente. Perfeitamente, para prolongar a morte do doente. É uma eutanásia mais lenta. Bom, exatamente. Com requintes de malvadez. Bom, entretanto, acho que é fundamental, até porque creio que já neste Executivo há um erro que eu acho que é também colossal, que é atribuir um financiamento a uma escola que está com um pedido de insolvência no Tribunal. E, portanto, a escola já recebeu deste Executivo, creio que neste verão, não estás a ser, há uma deliberação. É prévio. É prévio? Bom, pronto. Também não vou fazer essa afirmação em definitivo, mas eu ouvi falar este verão... É prévio. É prévio ao pedido de insolvência. O pedido de insolvência é posterior e ele primeiro recebeu algum do... Enfim, e depois disso é que... Pronto. Tudo bem, corrijo, não há problema da minha parte, porque não há intenção. De qualquer maneira, acho que é fundamental que se esclareça. Não, as minhas primeiras palavras acerca disto, e já não são as primeiras, porque nós já abordamos este assunto em debate anterior, mas
considerando primeiras palavras, depois de conhecido o destino da entidade proprietária da escola, vai essencialmente para uma palavra de tranquilidade para os professores e alunos e para os encarregados de educação e para os funcionários, que são, de certa forma, aqueles que menos culpa têm no problema. E acredito, sinceramente, que a curto prazo se irá encontrar uma solução que procure viabilizar não a escola, mas a escola, não a entidade proprietária da escola, porque essa acabou, não é? Acabou, enfim, com o tempo processual e jurídico que está determinado. A entidade mas proprietária, a entidade proprietária tem portanto, que responder. Portanto, isso é uma uma questão jurídica, enfim, não quero pronunciar, mas estou em crer que estão a desenvolver todos os esforços para encontrar uma entidade que se apresente credível do seu ponto de vista pedagógico e do seu ponto de vista das condições societárias para continuar, para que Amarante continue a ter cursos técnico-profissionais. Acho que faz sentido que Amarante e toda esta região possa ter cursos técnico-profissionais, estes ou outros que eventualmente se venham a considerar necessários e que a escola encontre a dinâmica para o apoio para novos cursos. Portanto, a minha palavra de facto vai nesse sentido. E não queria muito falar sobre a falência da escola, ou melhor, sobre a falência da entidade proprietária da escola, porque já falámos bastante sobre isso. O próprio Manuel ainda agora fez aqui uma resenha histórica que procura também ajudar a clarificar algumas das fases processuais da sociedade que de alguma forma podem até contribuir também para fragilizar um bocadinho a gestão ou o modelo de gestão da escola, mas o que é evidente, não há dúvidas, é que... Moura, desculpa, mas não são as minhas declarações que fragilizam. O que fragiliza, não, eu não estou a dizer isso. É... Não evidenciam. Não, a história que te contaste e as várias fases é que ajudam a identificar o problema e provavelmente essas fases é que contribuíram para ter um modelo de gestão mais frágil e de alguma forma até deficitário. Portanto, enfim, mas ainda em relação lamento, obviamente, em relação à escola, lamento esta fase de dúvida, de intranquilidade natural que estão a passar, a incerteza em relação ao dia seguinte, ou em relação ao amanhã, mas acredito que a Câmara, e sei que a Câmara tem feito um esforço enorme para encontrar condições de viabilidade dos cursos, e sei que há um entendimento para que a escola não feche nesta fase, até que se encontre, de facto, uma solução de continuidade para a escola e não para a empresa. Refiro-me para a escola. No tempo em que encerraram a Escola de Artes e Ofícios, aquilo que diziam era assim: a escola não pode continuar, os cursos vão ser integrados na Escola de Fermil. Sim. Deixe-me só aqui fazer uma pergunta que eu não estou dentro do assunto, nem me queria pronunciar sobre isto, a não ser que o desaparecimento de um estabelecimento de ensino, para mim, é sempre uma tragédia. Em todos os aspectos. Claro. Em todos os aspectos. Mas eu queria referir aqui a Moura que me diz que a Câmara está a fazer todos os esforços para encontrar uma entidade que possa gerir a escola. Não é encontrar uma entidade, é encontrar uma solução. Uma solução tem que ser outra entidade, não pode ser aquela, claro. Uma entidade que saiba gerir a escola. Consiga gerir. Mas há uma coisa, Coronel, desculpa uma questão, mas a questão da apuramento de responsabilidades é decisiva. Claro, eu não queria pronunciar sobre isso. Há aqui duas coisas que eu não entendo. A Câmara entrou com milhões, segundo diz o Emanuel, eu não sei o processo, para a escola. A escola é uma escola que dá cursos, que tem alunos, que tem professores. Se como uma nova entidade não é deficitária, é porque esta entidade a geriu mal. Então onde é que está o dinheiro? Quem é que ficou com o dinheiro? Há aqui uma coisa que eu não entendo. Sim. Se a mesma escola, os mesmos alunos, os mesmos professores com outra entidade... Uma questão muito pertinente. Se os mesmos alunos, com os mesmos professores, se calhar no mesmo espaço, funcionam,
Se a Câmara lá meteu milhões, onde é que estão os milhões que a Câmara lá meteu? Eu acho que tem de ser... A primeira coisa que a Câmara devia fazer era apurar esta responsabilidade. Exatamente. Sim. Era a primeira. E depois evitar uma tragédia com o desaparecimento de Um ensino, de uma escola. de uma escola, seja ela qual for. Sim. Que é uma tragédia. Agora, acho que tem de apurar responsabilidades, não é procurar outra empresa. Porque pode... Não, tem que ser outra entidade. Aquela já não é. Sim, tem de ser outra Outra entidade. Mas pode outra entidade cheia de boas intenções também daqui por não sei quantos anos ter mais não sei quantos milhões que foram à vida. Sim. Por isso é que eu digo, estão os amarantinos a ser enganados. Não, mas eu não percebo como é que você conclui dessa maneira. Digo essa, mas deixa-me Enganado, dizer. mas isso não... Deixa-me dizer. Mas Eu isso- gosto de dizer não, assim. mas nós- E as pessoas percebem. Mas nós somos já gente com certa idade. Mas, assim, mas eu até velho a dizer isso, ainda de ser mais Não. velho. E eu considero que os amarantinos estão a ser enganados. Pronto, mas vamos lá agora ao próximo. Mas, Pode. não, eu só gostava de saber como é que estou, porque eu também sou amarantino e não queria ser enganado. Eu queria saber em que é que eu estou a ser enganado. Então, apurar responsabilidades. Não, desculpe, mas Não, é que há dinheiros públicos lá. Há não. dinheiros desculpe, públicos. apurar responsabilidades em relação ao passado. Sim. 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 O É o passado é o primeiro ponto presente. disto. Oh, Para amor, não, o passado. para não Eu isso cometer. não discordo. Para não cometer. Eu isso não erros no discordo. futuro. Assim, Para mas não cometer. como é que erros no isto futuro. chegou a este ponto? Portanto, então, fica claro, o que o João Sardoeira quis dizer é que os amarantes estão a ser enganados em relação ao passado. Não. Até aqui. Não. O que eu Calma, estou... calma. Não, Até é- aqui. Bem, eu estou aqui, posso dizer o que é que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi assim. Os amarantinos estão a ser enganados se a Câmara de Amarante está à procura de outra entidade sem saber o que se passou no passado. É fundamental. Porque estão a ser enganados porque a própria Câmara pode ser enganada, porque se não sabe o que passou no Mas passado. são coisas distintas, são coisas distintas. Porque Está bem, enquanto se apurou o passado, pode demorar um ano ou dois, não é? Há acha processo você, que demora acha tempo. você, não é? Isso não há tempo para tanto, não é? Maurício, Portanto, não há tempo para tanto. Mas eu não discordo. O Murdoch nos Estados Unidos comunidade- demorou 2 meses a ser preso, Mas mas há era um- os Estados Unidos. Sardoeira, A responsabilidade... dos que estão aqui na mesa, eu pronunciei-me várias vezes, Também está escrito eu. em ata da Assembleia, antes de estar na Câmara, em ata da Assembleia, acerca da necessidade de conhecermos os documentos, relatórios de gestão, os planos dos orçamentos da escola. Mas sabe uma coisa? E- Mas sabe uma e que coisa? a Câmara Mas tinha isso que- não mudou. e que a Mas Câmara- isso não portanto, mudou. calma, Que eu saiba, que eu mas saiba. eu posso. E, portanto, eu estou à vontade para poder falar sobre isso. Estou à Mas que eu vontade. saiba. Sua opinião. Que eu- Não, que eu não mudei saiba, de opinião. que eu saiba. Agora, o que eu sei é uma coisa. Porque eu tenho critérios de gestão, eu conheço os instrumentos de gestão, eu sei que as decisões têm que ser tomadas. Estas coisas dos alunos dos cursos a funcionários professores, não pode esperar que se apure a verdade. Eu sei. São coisas Não distintas. estou a dizer São que dois se apure a caminhos verdade. distintos. Eu não sei que Eu eu não estou a dizer que se concordo apure a se- verdade. eu concordo Não que disse se- isso, Maurício Silva. Não, é A verdade. Câmara não tem de apurar a verdade. A Não. vontade, quem apura a verdade é os tribunais. A Câmara, o que tem de apurar é a responsabilidade. Que é Exatamente. diferente. Sim, então Que isso não é diferente. verdade. Não é. Então o quê? É Não, mentira? porque ouça, quem apura? Isso é um problema de tribunal. questão jurídica, Aquilo vai à sim, falência, claro. não é porque a Câmara decreta. É porque Não, o Tribunal decidiu. decidiu. Avaliando Agora, a os Câmara- fatores, A não é? Câmara tem de... E a porque Câmara- houve alguém que pediu a E insolvência. É fácil a Câmara saber, porque meteu lá tantos milhões e aquilo desapareceu. Era questão de ver os relatórios. Não, o relatório Ou não então- chega, é preciso fazer auditorias às Pronto. contas. Os relatórios não são Podemos suficientes. estar aqui a noite inteira. Não, é preciso fazer auditoria às É, contas, não sai o que for. Fazer bem. auditoria. Inspeção. Mas não é auditoria de um ano ou dois. Com o Auditorias relatório, de mês. o Pegam os relatório. documentos. O relatório, um banco, quando eu peço dinheiro, diga-me assim, mostre-me as contas. Claro. E eu mostro as contas, não pede auditoria à empresa. Se entender, também pode pedir uma auditoria à empresa. Mas Mas aqui é diferente, a envolvência Ah, é da que- Câmara é outra, tem que ter Porquê? auditoria. Então, como é que- Agora. Claro. Mas na altura não. Já devia ter pedido. Mas já devia ter pedido. Claro. Pois. Já sei. Mas ainda no outro dia, você viu que esta Câmara deu um subsídio, e eu fiz aqui, sem o pedinte, entre aspas, ter relatórios de gestão. Até apresentava. Eu acho que esse subsídio se Pronto, avaliava não sei se- que podia, como você lhe chamou, enfim, a morte lenta. Podia ser Morte lenta, morte não é? lenta. Mas pronto. Mas ouça, enfim, eu não queria... Mas se de facto estivesse adiado este Acho que isto é sempre uma tragédia. se tivesse adiado Pronto. este desfecho, podia-se com calma ter encontrado uma situação de transição sem criar aqui alguma convulsão social e criar aqui Já há perturbação aí nos uma- professores, há uma- funcionários há uma ata. e nos alunos. Portanto, eu acredito sinceramente, ponto primeiro, que faz sentido que a Amarante tenha cursos técnico-profissionais estes
eventualmente outros que se considerem necessários para a economia local, para a economia regional, que tenham empregabilidade, e também julgo que, sem desresponsabilizar o passado, eu acredito que a Câmara estará empenhada em encontrar uma solução duradoura para o futuro. E Manuel Queiroz propôs que falássemos dos 50 anos da Escola Secundária de Amarante. No seu ponto de vista, não são 50. Porquê? Não, claro que não. Evidentemente que não, e isso eu gostava precisamente de deixar o meu testemunho, porque eu fui aluno da Escola Secundária de Amarante, ainda antes da Escola Secundária de Amarante se chamar Escola Secundária de Amarante. Portanto, foi no segundo ano de abertura da secção do Liceu Nacional de Guimarães, em Amarante, que eu entrei no terceiro ano do liceu. E, portanto, isto em 72, 73. E, portanto, a Escola Secundária de Amarante começa em Amarante como secção do Liceu Nacional de Guimarães. É quando começa e não antes. E, portanto, eu tinha 13 anos quando fui 12 anos quando fui para a secção do Liceu Nacional de Guimarães em Amarante. A secção Liceal de Amarante, Liceu Nacional de Guimarães. Sim. Secção Liceal de Amarante. Secção Liceal. De Amarante, Liceu Nacional de Guimarães. Cheguei a fazer matrícula em Guimarães. Cheguei a ter de ir a Guimarães fazer matrícula. O que quer dizer que há um equívoco absolutamente espantoso, que eu não sei de onde é que ele vem e com que motivos, mas não tem nada a ver. A Escola Secundária de Amarante não tem 50 anos e se quiseram encontrar um motivo para fazer uma festa, tinham que encontrar outra razão, mas não os 50 anos da Escola Secundária, porque para a Escola Secundária ter 50 anos eu tinha que ter 60. Portanto, não é verdade isso. Bom, não, a ver, o que eu acho que a direção da escola, ao propor os festejos do 50º aniversário da escola, que isso se considera herdeira da velha escola técnica industrial de Amarante e também herdeira do ensino secundário, se quisermos, da secção liceal. Portanto, ou seja, mas isso aí sim. Se quiserem, agora, escola industrial e comercial não tem nada a ver com isso. Eu acho que quis considerar herdeiro, portanto, destas duas vertentes do ensino, em épocas também elas diferentes, ainda que durante um período tenham coincidido, e daí os tais 50 anos. Portanto, com boa vontade, com boa vontade nós encontraremos aqui, de facto, 50 anos de ensino mais ou menos caracterizado com aquilo que é hoje. Até porque havia uma distinção. Aquilo que é hoje a escola. Havia uma distinção muito grande do que eram as escolas técnicas do que eram os liceus. Havia muito diferente. Completamente. Sim. A gestão era diferente, as escolas eram diferentes. Sim. Aliás, no período em que foi extinta a Escola Comercial e Industrial de Amarante, havia uma abrotoeja, uma repulsa até, entre alunos das duas escolas, absolutamente, com a autonomia delas. Uma era uma coisa, a outra era outra. Socialmente bem distintas, pedagogicamente bem distintas, não tem nada a ver. Mas pronto, mas eu acho que, enfim, com alguma boa vontade podemos considerar que esta escola, ou quem propôs os festejos, se considera herdeiro de todas estas fases da evolução do ensino em Amarante. É o que eu acho. João Sardoeira, neste caso, devem-se ou não acoplar anos à Escola Secundária de Amarante? Aqui em Amarante deve-se acoplar tudo. Deve-se acoplar tudo. Isto é um seguidismo. Mas eu só queria fazer aqui ao meu amigo Moreira Silva, porque a ata é dele, a ata, a fotocópia da ata é dele, mas eu tinha passado os olhos de través. Voltando um bocadinho atrás à conversa de trás. O Sr. Presidente da Câmara faz aqui uma dissertação, uma análise e discussão da situação financeira e da Escola Profissional António de Lago Cerqueira. Diz que a Câmara está proposta a tudo, a fazer tudo o que for possível, e acho muito bem.
só não está proposta a saber de quem é a responsabilidade. E isso é mas que isso eu acho... você conclui. Não está escrito para ser assim. Eu não preciso dizer que eu sei que as atas... Eu já percebi que para o Maurício Silva que as atas também não valem. O que está aqui escrito é que diz: caso não seja, teremos de ter um plano de ação que sustente a continuidade da escola. Da escola, sim, senhor. A continuidade da escola, atendendo a que esta se encontra numa situação economicamente débil. Palavras do Sr. Presidente na ata. A não ser que não sejam. A escola não é entidade proprietária. Por outro lado, o município também não pode nem deve assumir a responsabilidade financeira de financiar a escola, uma vez que se trata de uma sociedade anónima. Já financiou, mas agora diz que não. Ouça a brilhantismo disto. O município deve estar sensibilizado e disponível para colaborar numa solução, caso haja esta possibilidade. E depois fala no PER, no Plano Especial de Revitalização, como se a Câmara tivesse a ver com isto. E é preciso o vereador da oposição, por acaso é advogado, porque a Câmara parece que não os tem, lhe dizer que nada disto é possível. Mas o PS aqui também não fala no apuramento de responsabilidades. Mas quem diz na hora da oposição? O PS, quem diz isso é o juiz, não é o PS e o administrador de insolvência. O PS... Em Assembleia de Credores que vai acontecer. Deixe-me dizer, o PS aqui também não diz que é preciso apurar responsabilidades. Parece que é difícil ou que ninguém quer apurar as responsabilidades. Maurício Silva, para fechar, eu gostaria de perguntar-lhe o que é que achou da festa que juntou 600 pessoas para comemorar um ano de vida da coligação PSD-CDS. Eu achei muito bem, acho que foi uma festa fantástica. As pessoas devem comemorar o que gostam, o que lhes dá prazer. Acho que as pessoas ficaram contentes por há um ano atrás terem festejado a vitória da coligação e achei bem que esses festejos acontecessem e espero que se continuem a criar condições para que os festejos nos anos seguintes também possam acontecer. É sinal de que de alegria. É sinal de que, primeiro, o Executivo tem feito coisas que agradam aos partidos da coligação, portanto, que se juntaram num projeto comum e que se materializou em vitória e que as pessoas continuam agradadas com o projeto. Portanto, é bom que isso aconteça, porque se não acontecer é sinal que alguma coisa correu mal. E se correu mal, eu acredito que não seja também benéfico para Amarante. Portanto, e até aproveito para dizer aqui uma coisa. De facto, a coligação é uma espécie de uma declaração que não é de óbito. Não é uma certidão de óbito. Se tivesse cá a Natália Correia dizer que isto não é uma certidão de óbito ou uma morte anunciada. Mas, de facto, enfim, a coligação, o formalismo da coligação a que se refere hoje várias vezes, que se veio aqui, já tínhamos referido no debate anterior, que se referiu várias vezes aqui o João Cerdoeira, tem a ver com as questões jurídicas, técnicas jurídicas, portanto, as questões institucionais. De facto, isso, enfim, acaba no dia das eleições. Agora, a relação entre a coligação, os partidos da coligação, essa mantém-se, enfim, diria até que se calhar mais reforçada do que naquela ocasião, mas se não for mais, pelo menos da mesma forma. Agora, espero que continue assim, é bom sinal. Se não continuar assim, é porque alguma coisa correu mal. Portanto, eu faço votos para que continue bem. João Cerdoeira, um dos temas propostos por si foi as eleições do Partido Socialista. Com que olhos viu esta vitória do António Costa? Era o natural. A vitória do António Costa era o natural. É o homem que o Partido Socialista melhor tem para o que os socialistas e os amigos dos socialistas e os simpatizantes entendem que é melhor para gerir os destinos do país. Penso que esta coligação que está a dar as últimas, percebe-se pelos discursos de circunstância dos últimos tempos que cada vez as coisas se vão afastando mais. Penso que vejo o CDS com alguma aproximação ao PS ou com alguma aproximação a uma neutralidade para perceber quem é que vai ganhar para se poder entrar no comboio. Não é normal, porque é um partido pequeno.
não é um grande partido, é um partido pequeno, mas com alguma força que vai... Não sei se o Partido Socialista terá a maioria, mas provavelmente terá. Terá, porque com toda esta crise que se vê por aí, tudo o que se diz no país e a falta de coordenação no governo e da própria coligação, mas eu até digo mais dos membros do governo, porque de facto o CDS nisso tem sido mais... certinho. Mais certo nas afirmações. O PSD chuta para qualquer lado, depois, ou chuta para o lado onde está virado, depois o PSD está muito descredibilizado politicamente na sua hierarquia. Portanto, nós temos os homens fortes do PSD, ou que se dizem homens fortes, ou que foram, para muitas pessoas, homens fortes e fundadores todos, a dar picadinhas e a fazer da coligação uma... Portanto, não sei. Agora, cá em Amarante, o José Cardoso Pires, depois de 25 de Abril, escreveu um livro que chamava-se Agora José. Eu, agora aqui em Amarante, digo agora Armindo. Não é? Porque isto agora é complicado. Porque o PS, com esta nova... E para o PSD e CDS, pior ainda, não é? Apesar de eu não acreditar, nunca ter acreditado, ou não acreditar muito nesta coligação PSD-CDS aqui em Amarante. Não acredito, porque não a entendo, porque vi o desastre da campanha eleitoral anterior e as mesmas pessoas entenderam-se 4 anos depois, sem razões aparentes, sem razões diferentes do desentendimento anterior. Portanto, acho que, como eu dizia, foi um discurso do acabamento da coligação, em que o símbolo do CDS, afinal, é o bacalhau pendurado na parede e essas coisas todas pela guita. Acho fiel a fidelidade, a heroicidade do grande partido, quando 4 anos antes tinha sido perfeitamente marginalizado, derrotado, espatifado, não sei o quê, mas politicamente as coisas são assim e nós temos de compreender que a política é assim. O PS, aqui em Amarante, agora tem de se perceber... O Dr. Armindo tem de perceber, e agora? Costa ganhou. O Costa é uma lufada de ar fresco para o partido. O partido nunca mais vai ser aquele partido do bata e levas. Ou dizes e levas, ou bates e não sei o quê, já que o outro dizia. Isto vai ser um partido mais aberto e penso que se o PS, aqui em Amarante, se abrir à sociedade, se abrir com toda esta... litigância e todas estas descredibilidade que eu penso que o PSD vai levar nestes próximos 3 anos, penso que será possível fazer outra coisa, apesar de eu pensar que o Pedro Barros, que não conseguiu ser o variador da cultura do Dr. José Luís Gaspar, há de tentar ser alguma coisa com o PS. Ele quer ser Presidente da Câmara. Não é mau. Ele quer ser Presidente da Câmara e agora temos de ver como é que esta luta se põe. E ele tem grandes apoios junto do PS. É certo que o PS amarantino é uma coisa e o PS nacional é outra. Mas isto aqui vai haver um combate de galos. Mas há uma coisa sempre, no fim. O PS vai se unir atrás do candidato, seja ele forte ou fraco. Se for muito fraco, perde as eleições. Se for médio, acho que ganha. E acho que o PS está a atravessar uma crise aqui em Amarante. É que está com medo de perder as próximas eleições. E acho que isso é um sinal de fraqueza. E Manuel, para fecharmos. Não, ainda precisava dizer uma coisa. Bom, em relação às eleições do Partido Socialista, para ser franco, considero que o Partido Socialista precisava dar à sociedade uma imagem de ruptura com o empastelamento que seguiu às últimas eleições europeias. Enfim, o António José Seguro, do meu ponto de vista, não teve a oportunidade, com certeza, escolheu, enfim, aquilo que foi escolhido nas condições que teve para escolher.
Mas o que é curioso é que havia a expectativa de que as últimas europeias iriam dar ao Partido Socialista um score eleitoral de afastamento, de distanciamento significativo em relação aos dois partidos da coligação do governo, e tendo sido o Francisco Assis candidato, o facto é que, mesmo com o envolvimento, e praticamente o António José Seguro fez campanha eleitoral para uma futura candidatura a primeiro-ministro, o facto é que os resultados não foram os esperados e, portanto, o Partido Socialista precisava de dar ao eleitorado um sinal, do meu ponto de vista, um sinal distinto daquele que resultou do score eleitoral das últimas europeias. E, portanto, era preciso mexer no Partido Socialista, e daí que as grandes figuras, enfim, do PS, do PS histórico, se mobilizassem para congregar à sua volta essa, digamos, essa onda de renovação, ou de aparente renovação. Eu digo aparente renovação porque não mudou nada no Partido Socialista. O António Costa apoiou o António José Seguro. Se há alguma ruptura em relação àquilo que foi o PS anterior de Sócrates, essa ruptura supostamente seria protagonizada por António José Seguro. O Costa, de alguma maneira, vem criar de novo as condições para, enfim, se reabilitar a imagem de Sócrates, e tanto é que já se fala que, sendo, digamos, primeiro-ministro o António Costa, será candidato a Presidente da República o José Sócrates. E, portanto, eu acho que o PS está... Aliás, o PS, como o próprio PSD e como o CDS, estão rendidos às figuras. As figuras estão pouco voltadas para as questões da própria ideologia e da fidelidade a correntes ideológicas e de resolução dos problemas de uma forma distinta, e, portanto, hoje a ideologia conta pouco. O que conta é o número de votos, é o sufrágio, são as bandeiras, são os confetes, e no Partido Socialista aquilo que me parece é que realmente o que houve foi mais, uma mudança de balões e de serpentinas e de confetes. Moura e Silva. Sim, concordo com a avaliação e a leitura do Emanuel, não há dúvidas. Eu acho que da esperança na renovação não podíamos esperar nada melhor do que uma renovação com os históricos. Não é? Portanto, renovar com os históricos é uma coisa fantástica. Não se renova nada, de facto. Não é? Portanto, eu acho que esta coligação, esta adição entre o Sócrates e o António Costa é uma adição muito insegura. O António José Seguro foi-se embora, mas esta é uma adição muito insegura. Não tem, no meu entender, até podem ganhar as eleições. O António Costa até pode ganhar, mas não se pense que isso vai trazer alguma coisa de novo. Não traz por aí, porque são pessoas do passado. São os mesmos do passado. Portanto, isto foi uma luta no Partido Socialista, foi uma luta entre quem tinha o poder hoje e aquele que o queria. É uma luta interna, não tem a ver com o país. Isto arranjam-se aqui umas bandeiras, como diz o Manuel Queiroz, e que se acenam para a multidão, à espera que eles nos confiem o voto, mas não é mais do que isso. Portanto, eu pessoalmente não tenho aqui nenhuma expectativa em relação à mudança, que pode acontecer, mas talvez pelo desgaste de 4 anos de governação difíceis, não é? da coligação, que ainda não são favas contadas, não é? Ainda nem todos o disseram, vamos esperar para ver. Mas mesmo que haja uma mudança, que é natural, a democracia é natural, eu acho que, enfim, não vem nada de novo por aí. Nada de novo por aí. Em relação a Amarante, bom,
Em relação ao Amarante, eu acho que também estamos um bocadinho no mesmo, ou seja, já temos aqui avaliado, comentado alguma indefinição na estrutura diretiva e no corpo de apoio do Partido Socialista. Eu disse desde o início que não acreditava que esta Comissão Política fosse a Comissão Política que ia promover o processo eleitoral no Partido Socialista. Eu não disse isso no primeiro momento. E continuo a acreditar que não vai ser. Não pode ser. Não faz sentido que seja. E, obviamente, à medida que o tempo passa e que se aproxima o processo eleitoral, enfim, as coisas vão se clarificar. Nem que sejam através da ruptura como aquela que se verificou no Partido Socialista a nível nacional. Portanto, se em Amarante não for possível os consensos dentro do Partido Socialista, eu acho que eles não vão levar o processo, ou melhor, não vão organizar um processo eleitoral nesta morte lenta em que está o Partido Socialista em Amarante. É verdade isso. Amarante precisa de um Partido Socialista mais ativo, que de facto não tem tido. Agora, eu, ao contrário, e faço justiça, o João Sardoeira sempre disse que não dava como fechada a porta ao Armindo Abreu para possíveis candidaturas futuras. É verdade que sempre disse isso. Totalmente disseste mesmo. Disseram mesmo. Eu era o único que de alguma forma tinha opinião diferente, porque avaliava esta atitude maior do Dr. Armindo Abreu. Muitos anos a servir a Amarante, em cargos enfim, primeiro cargo de responsabilidade como Presidente da Câmara, e que agora, enfim, sairia tranquilo e daria lugar às novas gerações, que é assim que faz sentido. Mas começo, de alguma forma, a pensar que eu, se calhar, estou errado. Essa é a verdade. Que o Dr. Armindo Abreu ainda não... Enfim, não arrumou as votas. Não arrumou as votas. Portanto, não arrumou as votas. E, em meu entender, também não posso deixar de dizer que, neste momento, o Partido Socialista ainda não encontrou nenhuma figura social tão marcante como o Armindo Abreu. Isso é verdade. Claro que o Partido Socialista tem muitos quadros, tem com certeza muitas pessoas capazes, não tenho dúvidas, mas não se vê participar na vida pública, não é? Não se vê participar na vida social. E isso provavelmente, a manter-se este ritmo, se calhar, enfim, estarão à espera também de um terceiro mandato da coligação, não é? Portanto... Eu só tinha aqui uma coisa, queria referir aqui duas coisas muito curtinhas. O efeito Marinho Pinto aqui em Amarante. Sim. É um efeito que vai ter alguma... Vai alterar alguma coisa. E vai ser importante. E há vereadores desta Câmara que estiveram na apresentação ou na formação do partido do Dr. Marinho Pinto em Coimbra. Isto diz alguma coisa. Por outro lado, renovar com históricos. Eu não sei se é melhor se renovar com Jotas. O PSD renovou com Jotas. Nós nos podemos esquecer que o principal... Aqui eu até fico a perder, porque o secretário-geral do PSD foi o homem que apoiou o Ferreira Torres aqui para Amarante, para Presidente da Câmara. Se a renovação com os Jotas é boa, eu não sei se a renovação com os históricos é pior. Mas o António Costa também é da Jota. Já foi. Ele trabalhar... Também nunca trabalhou na vida pública, privada. O que eu estou a dizer foi você, estou-lhe a referir uma frase que você disse que o PS que tinha renovado com os históricos. Eu estou a dizer... Não, que não se podia esperar renovação com históricos. Foi isso que eu disse. Não. Disse logo que não podia ser renovação. Não podia ser renovação. Foi isso é que eu achava. Porque mas acho que o PS fez uma coisa que eu acho importante na política e que lhe tira o chapéu. Não sou do PS, mas que foi as primárias e a abertura à sociedade civil. Que os outros partidos não fazem porque têm medo. Quando chegar a vez deles... Vamos ver. Eu quero ver com quem vai renovar o CDS. Se avalia sempre a favor de uns e contra os outros. Eu não avalio... Maurício, eu não estou a avaliar. O Partido Socialista e condenou logo os outros que não fizeram. Calma, deixa ver. Eu quero ver. Eu sei que dentro do CDS que há muitas vozes para fazer primárias. Mas eu quero ver com quem eles vão renovar.
Mas ouça, mas vamos ver, agora não quero renovar, fazer. ele ia renovar, é melhor não renovar. Aquilo não há, porque eles vão caber. Aqui cabem como é, Manuel? No sidecar. Ali cabem num autocarro. E eles no autocarro se mudarem de lugar. Você, em relação ao CDS, utiliza muitas figuras de estilo. Só assim é que eu as entendo, que é para não me sentir também. Para não me sentir ofendido. Eu não posso. Então, na Assembleia da República era o partido do táxi. E aqui em Amarante fica mal se for o partido sidecar. É metade dos que cabem no táxi. Comparado com a Assembleia da República, é um grande feito em Amarante. Ouça, eu acho isso que sim. Mas aqui em Amarante já é preciso um comboio, daqueles que não há na linha do Mas não tem linha que fará comboio. Desta forma fechamos. Vão todos de giga. Os de PS. O CDS vai de giga. Chegamos ao fim do lado B da política relativamente a este mês de novembro. Os habituais comentadores Emanuel Queiroz, Mori Silva e João Sardoeira. Voltaremos em dezembro. Até lá.